O dólar reverteu o movimento de queda depois do anúncio de que a atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi escolhida como a nova secretária de Relações Institucionais do governo. Agora, a moeda americana opera em alta de 0,7%, cotada aos R$ 5,88. É algo que a gente falava, né, Tainá Falcão, sobre a possibilidade, não que tivesse um abalo no Congresso Nacional, mas um abalo na economia. E a reação aí de mercado, a gente está vendo, então, que é o dólar batendo R$ 5,90. Depois dessa informação, foi uma mudança no Planalto, como trouxemos para vocês, que ocorre com o deslocamento do ministro Alexandre Padilha, da SRI, para chefiar a pasta da saúde, com a saída de Nízia Trindade. Esse anúncio impulsiona a preocupação de investidores com o cenário fiscal brasileiro. A Gleisi Hoffmann atacou publicamente medidas da Fazenda, inclusive o arcabouço fiscal, um dos principais projetos do governo Lula, com críticas a decisões do Banco Central pela alta dos juros. Agora, Vitor Irajá, a expectativa, até mesmo no Palácio do Planalto, e é o que tem sinalizado Gleisi Hoffmann, é de que ela vá vestir uma roupagem mais moderada, né? Vai tirar o pé um pouco dessas críticas tão contundentes, né, e enfáticas em relação ao Banco Central, a medidas do próprio governo e ao enfrentamento ao ministro Fernando Haddad, para assumir uma postura mais moderada, até pela articulação que será necessária com a base aliada, majoritariamente ali no Congresso Nacional. Para além disso, também vai precisar compor com a oposição, muitas vezes, então é preciso recuar um pouco no discurso. É isso que o presidente Lula tem propagado, de que haverá uma mudança de postura com Gleisi Hoffmann na SRI, Irajá. E o medo do mercado é que não seja isso, né, Tainá? Você está aí para fazer o contraponto. A gente acompanha essa reação, né? Uma reação que envolve exatamente algo em linha com aquilo que eu comentava anteriormente, que é qual vai ser o poder de Gleisi Hoffmann e a vocação para dar vazão a uma articulação política que envolva esses projetos que são encabeçados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Congresso Nacional. Ela vai servir como um ponto de diálogo positivo do ponto de vista de andamento desses projetos, ou vai ser alguém que vai atravancar o andamento desses projetos, né? Dentro daquela série de medidas, principalmente que envolvem algum tipo de revisão do ponto de vista regulatório e algumas que envolvem ainda, como por exemplo o projeto dos supersalários e também a revisão das aposentadorias e pensões de militares no Congresso Nacional. Qual vai ser, portanto, a postura de Gleisi Hoffmann partindo, né, desse posto, que é um posto essencialmente político, né, como presidente de um partido, para agora um cargo institucional com essa clara e pública divergência em relação à equipe econômica do governo. E também, Tainá e Uribe, muito interessante esse ponto que vocês trazem, né, que é essas críticas públicas de Gleisi Hoffmann à condução da política monetária do país, porque a partir do momento em que Gabriel Galípolo assume a presidência do Banco Central, né, a indicação do presidente Lula, há uma mudança, mesmo que tênue, de discurso por parte da presidente do PT em relação à necessidade da continuidade da alta dos juros. Ela, num primeiro momento, né, quando houve aquela contratação por parte do Comitê de Política Monetária do Banco Central de 2 aumentos, um em janeiro e um em março, ela, na verdade, condiciona a continuidade dessa política monetária mais restritiva a gestão anterior de Roberto Campos Neto, né? Não atrela essa responsabilidade ao atual presidente Gabriel Galípolo. Agora, em um cargo institucional, em um cargo de governo que tem suma importância do ponto de vista de articulação política e, evidentemente, as falas, os posicionamentos terão um peso institucional, é necessário, de fato, que haja essa polidez prometida pelo presidente Lula. Agora, a gente percebe pela reação do mercado, né, pela escalada do dólar, revertendo um movimento de queda durante o pregão de hoje, que o mercado observa com bastante preocupação exatamente essa escolha de um posto tão importante na articulação política do governo em meio a esses dois movimentos. Tanto a necessidade do andamento de uma agenda proposta pelo ministro Fernando Haddad, inclusive nem o orçamento desse ano ainda foi votado, né, vai ser votado apenas depois do Carnaval,
E também com essa leitura e preocupação dessa possibilidade de Gleisi Hoffmann ser, de fato, uma conselheira muito importante do presidente Lula, inclusive geograficamente agora muito próxima. Irajá, é interessante a gente perceber, Irajá, nesse contexto, que não se muda da noite para o dia. Essa é a grande questão. O mercado está vendo a Gleisi Hoffmann como ela tem sido como presidente do PT. Essa é a grande questão, né, Tainá, que a gente tem visto nesse momento. É claro, ela está num processo de transformação. É um processo de transformação. Quando a gente conversa com a Gleisi Hoffmann, depois que ela começou a ser aventada para um cargo palaciano, ela fala, agora é um outro momento. Ela, inclusive, parou de dar entrevista, submergiu, exatamente para não ser tão polêmica, porque ela sabe que ela não pode mais entrar em confronto com Fernando Haddad e com Gabriel Galípolo no Banco Central. A grande questão é que essa imagem ficou muito preservada, muito consolidada de uma Gleisi Hoffmann como presidente do PT e tinha que ser para falar com as alas mais radicais do PT. Então tinha que comprar essas brigas. Mas agora ela vai ter que, aos poucos, convencer o mercado financeiro que é uma outra Gleisi Hoffmann. Vamos ver se vai conseguir, mas o mercado financeiro é muito pessimista em relação a isso.